Eu ocupo a tribuna neste momento, senhor presidente, para, mais uma vez, comentar e apresentar aqui a minha opinião a respeito do momento político que vive o Brasil e principalmente das questões relacionadas à administração pública federal, que não podemos deixar de registrar, encontra-se agonizando. E não se encontra em agonia por culpa da oposição, não se encontra em agonia por culpa da imprensa, não se encontra agonizando por culpa da sociedade ou das pessoas ou dos trabalhadores ou dos empresários. Ela se encontra, a administração pública federal, agonizando por culpa dos seus próprios equívocos, por culpa das suas próprias atitudes e decisões que trouxeram para o Brasil graves problemas de ordem econômica, graves problemas políticos, graves problemas institucionais e até legais. Os legais, obviamente, estão relacionados à questão da ética, da moral, e nós todos aqui no Senado e todos os brasileiros conhecemos as situações e as investigações produzidas pela Polícia Federal e em julgamento pela Justiça Federal. Nós sabemos também que a decisão de partidos políticos, de grandes partidos, até ontem aliados ao governo, vão influenciar muito na decisão que a Câmara dos Deputados terá que tomar nos próximos dias com relação ao processo de impeachment que lá tramita. E a Presidente da República, para poder sobreviver no cargo, para poder se manter no exercício do mandato de presidente, precisa de 171 votos na Câmara dos Deputados. O Brasil inteiro se manifestou através da presença de pessoas nas grandes capitais e nas grandes cidades, dando seu apoio, dando sua manifestação de confiança na justiça, na polícia e também na política. Da última manifestação que houve, dia 13 de março, e eu participei dela em Santa Catarina, a população se manifestava esperançosa por novos dias, por novos tempos. Evidente que o governo também tem seus aliados e o governo também tem militantes dos partidos que ainda o apoiam. Mas é preciso dizer, senhor presidente, o governo da presidente Dilma não é mais o governo do PT. O governo da presidente Dilma não é mais o governo do Partido dos Trabalhadores. Agora o governo da presidente Dilma é o governo do 1/3. Mas não é o terço da Igreja Católica pelo qual a gente faz orações e pede proteção a Deus. É 1/3 contábil, matemático, porque 1/3 é 171 votos na Câmara dos Deputados. Portanto, com a saída do PMDB do governo, obviamente que agora precisará o governo recompor a gestão pública com a ocupação dos cargos que o PMDB deixa à disposição da presidente. E essa recomposição, senador Garibaldi, ela se fará, obviamente, com a tentativa de buscar os 171 ou 172 votos necessários. O curioso é que, ao longo da história do PT, partido que eu sempre observei, nunca acompanhei nem aplaudi, mas observei, por força da posição e dos mandatos que exerci, sempre fez duríssimas críticas a quem estivesse no poder e desse cargos a aliados políticos. Agora, sem nenhum pudor, sem nenhum cuidado e sem nenhuma oração, já que estamos falando de 1/3, o governo anuncia que vai preencher os cargos com aqueles líderes e nomes de partidos que se empenhem e que cuidem da sobrevivência da presidente no cargo. Eu até diria que se efetivamente a presidente, com uma história pessoal que tem, de lutadora, de defensora da democracia, de mulher que foi presa por regime militar, quisesse dar uma demonstração, ela nomearia todos esses cargos com técnicos do governo e pagava para ver. E depois, se sobrevivesse, desse os cargos aos partidos que efetivamente se manifestaram. Sabe o que vai acontecer? Ela vai dar cargos aos aliados, ao 1/3,
e se não ganhar, vai pagar o mico, como se diz no jargão popular. Se faltar um voto, mais uma vez ficará comprovado que a presidente fez um mau negócio ou fez um negócio errado. Eu não estou aqui para ajudar o governo, nem para ensinar a presidente como governar, mas estou apenas dizendo que esse governo passa a ter um nome, é o governo do 1/3. Aliás, o governo vai ter dificuldades para continuar administrando o país, mesmo porque ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro Nelson Barbosa já começou falando mal do seu antecessor, não do último, mas do anterior, de quem ele foi secretário executivo. O ministro Parente, que não é parente de ninguém, porque se fosse parente de alguém, o ministro Guido Mantega, eu troquei, parente foi ministro da Casa Civil. Obrigado, senadora Gleisi, o seu olhar fez com que eu pudesse corrigir o equívoco. Mas o ministro Mantega ontem foi criticado pelo ministro Nelson Barbosa na CAI, quando disse que seus antecessores não fizeram determinadas ações que deveriam ter sido feitas. Ou seja, o governo começa a mostrar uma falta de sintonia e de entendimento e uma falta de articulação. E vai ter mais dificuldades, porque amanhã, pelo que eu tenho de informações, haverá em Brasília uma grande manifestação pró-governo. E como eu sou catarinense, obviamente que eu tenho notícias do meu estado sempre em linha direta e permanentemente. E ontem eu recebi a cópia de uma correspondência que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina distribuiu a todos os seus associados e a todas as escolas. É o ofício circular número 9/2016, do dia 10 de março. Depois de fazer várias menções e informações, o ofício diz o seguinte, que está sendo coordenado pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, no dia 31/3/2016, com a seguinte pauta: uma manifestação em Brasília contra a reforma da Previdência, não ao ajuste fiscal, não aos cortes nos investimentos sociais, em defesa do emprego e dos direitos dos trabalhadores, fora a Cunha, e em defesa da democracia e contra o impeachment. Até aí tudo bem. Cada lado mostra suas opiniões e suas posições, nenhuma restrição. O interessante é que eles descrevem no ofício qual o horário de partida dos ônibus, quantos ônibus vêm, como as pessoas devem se inscrever, que documentos devem fornecer, e lá no final, no parágrafo final diz o seguinte: será concedida uma ajuda de custo para a alimentação dos participantes no valor de R$300, e as despesas com o deslocamento até o local do embarque serão por conta das coordenações regionais. Obviamente que esse ofício, essa correspondência, gerou um debate, uma discussão e uma crítica muito forte no ambiente de todas as escolas públicas catarinenses, que eu conheço muito bem, questionando e criticando essa decisão do sindicato de remunerar a vinda de pessoas para Brasília. Eu não tenho nada contra que pessoas venham, eu acho que até estabelecer critérios para que todos possam vir e, eventualmente, até viabilizar a locomoção é correto, mas dar para cada participante R$300 em espécie para o pagamento de despesas só pode trazer problema. Me parece, não sei se é verdade, que a decisão do sindicato em Santa Catarina foi revogada no final do dia de ontem, mas isso só acaba criando mais dificuldade e mais problema. Então, esse governo realmente, no meu ponto de vista, está administrando muita dificuldade que o 1/3 que precisa vai continuar lhe trazendo. Me permite uma parte, senador? E os 2/3, que eu felizmente integro, ficamos aqui questionando. Será que vale a pena a presidente fazer todo o esforço e querer contar com tanta ajuda para tentar vencer o processo do impeachment da forma como está colocando? Embora eu tenha 8 segundos apenas, se o presidente me conceder 1 minuto, eu concedo a parte à senadora Gleisi Hoffmann com muito prazer. Obrigada, é muito rápido.
Senador, primeiro dizer que esse cálculo de 2/3 e 1/3 é o cálculo que Vossa Excelência está apresentando aqui ao plenário. Nós temos uma reação da sociedade, de parte significativa da sociedade, que não é só do PT, contra o impeachment como ele está se dando e que todos estão chamando, inclusive, de golpe. Então, acho que é importante saber que tem uma reação popular que não é só aquela que é contrária ao PT ou contrária à presidenta Dilma. Em relação a essa questão do sindicato, eu realmente não sei se isso é verdade ou não, Vossa Excelência está expondo aqui se eles revogaram ou não. Mas o fato é que, na Avenida Paulista, a Fiesp estava distribuindo lanche, sim, estava distribuindo filé mignon para as pessoas, mandou ônibus buscar pessoas no interior. No meu estado, no estado do Paraná, no dia 13 de março, que foi feita a manifestação, mais de 400 ônibus foram buscar pessoas no interior pagos pela FIEP. Então, a Federação das Indústrias, dos empresários pode, os trabalhadores não podem se mobilizar. Eu acho só estranho. Na realidade, essas manifestações todas, os shows são pagos, os balões, os bonecos, camisetas, todos pagos pelas federações das indústrias, que, aliás, colocaram grandes anúncios nos jornais pedindo impeachment já. Então, assim, parece-me que tem 2 pesos e 2 medidas. Se é por parte dos empresários, está tudo certo. Os trabalhadores não podem se organizar e participar politicamente. Eu não disse, senadora, que não podem. Eu não fiz nenhum julgamento sobre a legalidade e sobre a necessidade. Eu apenas disse que remunerar pessoas para fazer manifestação, no meu ponto de vista, a favor do governo, não é a melhor providência nesse momento. Evidente que em outros momentos, em outras manifestações, deve ter havido. Eu também não estou aqui questionando e nem criticando. Eu acho que na democracia nós temos que entender isso. Eu só quero saber e pergunto se vale a pena. Agradeço a Vossa Excelência e já concluo. Sem dúvida alguma, nós estamos vivendo, a partir de ontem, o governo do 1/3. Não estamos mais vivendo o governo nem do PT, nem o governo da presidente Dilma, porque agora os cargos que o PMDB deixa e outros mais serão preenchidos pelos partidos políticos que darão os 171 votos que eventualmente encerrem o processo de impeachment. E depois disso, a presidente vai ter que governar com esses partidos, com aqueles que deram os 171 votos, se derem. E aí nós vamos ter mais 3 anos quase, longos 3 anos quase, de governo que não vai continuar funcionando porque não tem credibilidade, não tem mais liderança e não tem mais a confiança do povo brasileiro. Muito obrigado.